Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai resolver a questão 7 da lista de função exponencial. Aqui no caso se trata mais de uma equação exponencial, tá? Ele quer saber aqui, aliás, correção, trata-se de uma inequação porque a gente está trabalhando com um sinal aqui ó, de menor, né? Então vamos lá. Determina a solução, né, da inequação 4 elevado a x. Eu vou colocar aqui, tá? 4 elevado a x menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 menor do que zero. Então vamos lá. A gente já aprendeu como é que resolve esse negócio, tá, galera? Tá passando aí um card sobre isso, tá? Para quem perdeu ou não tá lembrado. Bom, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou usar o método da substituição. Então, olha só, 4 aqui e aqui eu tenho 2, né? Então, eu vou mexer no cara maior. Então, o 4 vai virar 2 ao quadrado. Então, vai ficar ó, 2 ao quadrado, assim, né? Coloco em parênteses aqui, elevado a x. E o resto eu vou apenas repetir, tá? Aí é o seguinte, ó. Vejam vocês que eu tenho 2 ao quadrado elevado a x, aqui eu tenho 2 elevado a x. Agora eu vou olhar para o menor é esse camaradinho aqui, né? O 2 elevado a x. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse carinha aqui vai ser uma outra pessoa. Eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de B, certo? Então 2 elevado a x vai ser B. Como aqui nessa parte aqui tem esse quadrado aqui em cima, né? E aqui não tem um quadrado, né? Só tem um x. Então aqui tem um quadrado e tem um x. Então quando eu for substituir, eu vou chamar de b, né? Então nesse caso vai ficar b ao quadrado, certo? Por causa desse quadradinho aqui. Menos 9 vezes 2 elevado a x, galera, é quem? É b. Mais 8, menor do que zero. E olha só que interessante, né? Isso daqui a gente já está cansado de resolver, né? Isso aqui é uma inequação do segundo grau e para poder resolver eu posso aplicar o famoso delta, né? Só que eu vou fazer diferente. Vocês aí em casa podem fazer usando o delta, tá? Fica como tarefa aí, um exercício de casa. Façam essa expressão usando o delta. Eu vou fazer de uma maneira diferente, tá? Eu vou aplicar a regra da soma e produto. Soma e produto. Também tem algumas questões anteriores que eu aplico esse raciocínio, tá? É o seguinte, a soma eu vou olhar para o cara, o B, o segundo cara, que no caso aqui é o 9. Eu não pego o sinal, tá? É 9. Então, a soma é 9. E o produto vai ser o nosso C, que no caso aqui é o 8, certo? Então, 8 é o produto. Vou colocar aqui, ó, 8 é o produto. Eu tenho uma expressão do segundo grau, né? Então, eu sei que tem que ter duas respostas, né? Que é o nosso x' e x2'. No caso, b', né? E b2', porque eu chamei de b. Então, qual é a lógica aqui? Eu tenho que pensar em dois números que somando dá 9 e que se eu multiplicar vai dar 8. Vou repetir. Quais são dois números que somando dá 9 e que multiplicando vai dar 8? Só tem uma alternativa, galera. Só pode ser 1 e 8. Se eu somar 1 mais 8 dá 9. Correto. E se eu multiplicar 1 vezes 8 vai dar 8. Correto. Então essa aqui, ó, é a solução da expressão do segundo grau. Só que a conta não acabou aqui, porque eu achei B. Eu não quero achar o B, eu quero achar o X, né? Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou voltar lá para o início, certo? Onde eu tinha 2 elevado a x igual a B e vou substituir o valor do B. Então, como eu tenho dois Bs, né? B1 e B2, eu vou ter que fazer duas vezes. Então, o primeiro B,
2 elevado a x, eu chamei de 1, né? Que é esse 1 aqui. Para poder resolver isso aqui, galera, eu tenho que igualar a base, né? Como aqui é 2, nesse lado aqui é 2, aqui nesse lado tem que aparecer um 2 também. Então, qual é a potência que eu coloco no 2 e vai dar 1? Só pode ser 0. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a x. Aqui no lugar desse 1, eu vou colocar 2 elevado a 0, que é a mesma coisa. E aí, olha só, a base é igual. Corto, x é igual a quanto? X é igual a 0. A outra solução, 2 elevado a x, é igual ao segundo valor do b. Qual é o segundo valor do b? É 8. Então, aqui fica 8. Aí vai ser o mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio aqui? Ó? Eu tenho 2 e 8. Então, o 8 vai ter que se transformar em uma coisa com 2, né? Então, 2 elevado a x aqui, 8 é a mesma coisa que o quê? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Então, eu vou ter que agora as bases são iguais. Eu corto. X é igual a quanto? X é igual a 3. Acabou, professor? Falta só mais uma coisinha. Como a gente está vendo uma inequação, né, por causa do sinal aqui de menor, então a gente vai ter que colocar isso numa reta, né? A reta numérica aqui, ó. Eu vou preencher então os valores que a gente achou. Opa. Aqui é 0 e aqui é 3, né? É só menor, né, galera? Não é menor igual, então é um intervalo aberto. Aberto aqui no 0 e aberto aqui no 3. A inequação é do segundo grau, então significa que é uma parábola, certo? E é uma parábola voltada para cima, porque o valor aqui é positivo. Então eu vou ter essa curva aqui, tá? Ela tem que passar pelos dois resultados, 0 e 3. Aí é o seguinte, ó, fazer o estudo sinal, né? Que é outra coisa que a gente já viu isso antes. O estudo sinal é o seguinte: eu vou olhar para onde a curva altera a posição. Então, por exemplo, ó, do 0 para a esquerda, percebam vocês que a curva aqui, ó, essa curva aqui, ela está acima da reta. Então, essa parte aqui é uma parte positiva. Da mesma forma também, se eu olhar para o 3, ó, olhar para o 3 para a direita, né, os números maiores que 3, eu vou ter aqui, ó, que a curva também, galera, ela está acima da reta. Então, aqui é a parte positiva. Onde é que vai ficar a parte negativa, então, professor? Vai ficar justamente no meio. Esse meio aqui é a parte negativa. Por quê? Porque se você prestar atenção, você vai ver que a curva aqui, ó, ela está abaixo da reta. Então, aqui são os valores negativos. Fizemos o estudo sinal. Agora, a gente vai ver aonde eu vou marcar na reta. Ele quer, pessoal, os valores que são menores do que zero. Menores do que zero é o quê? É negativo ou positivo? É negativo. Então, qual é a parte que eu vou preencher na reta aqui, ó? Vai ser justamente essa parte do meio. Pronto. A gente agora encerrou a questão. Professor, eu poderia colocar ainda de uma forma ainda melhor? Poderia. Você poderia colocar aqui, ó, conjunto de solução, né? X pertence aos reais, tal que x é maior que 0, menor que 3. E aí, ó, tava 10. Mas acabando aqui, galera, também não tá feio não, tá? Acabando aqui também tá show de bola. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.